Olá, sou José Altino, médico do Centro de Oncologia de Rio Preto. Hoje nós iremos conversar a respeito sobre história familiar e câncer. É extremamente comum, tá, os pacientes nos trazerem o seguinte questionamento: o meu câncer é genético ou não? Tá? Existe uma divisão muito clara em relação a isso. Nem todos os cânceres que têm uma história familiar é genético. Ou seja, nós tratamos como câncer genético quando a medicina consegue identificar uma mutação específica que justifique este tipo de câncer, que é muito comum em câncer de mama, intestino, são os dois mais comuns que giram ao redor de 20, 25%. E, infelizmente, tem alguns cânceres em que a família tem vários casos ao longo das suas gerações, porém não se consegue identificar especificamente um tipo de mutação. Ou seja, a medicina, por mais evolutiva que tenha se tornado, ainda não consegue discriminar pontualmente qual o tipo de mutação. Então, esse é um câncer familiar. Tá? Mas claro que não é tão simples assim, pois tem câncer genético, tem câncer familiar, tá? Mas a partir de quando que a gente começa a ter que se preocupar com isso? Se eu tenho uma história familiar positiva, eu vou olhar pai, mãe, irmãos, irmãs, tios, tias, e aí, definindo essa árvore familiar, o heredograma, definido quais são as pessoas, quais são as idades envolvidas na época do diagnóstico do câncer, tá? Geralmente, começa a se fazer o rastreamento oncológico, tá? Com 10 anos do paciente mais jovem. Ou seja, se eu tenho vários casos na família, na minha primeira geração, ou seja, pai, mãe e irmãos, tá? E essa pessoa teve câncer aos 45 anos. Logo eu começo a ter que fazer rastreamento oncológico a partir dos 35 anos, tá? E por isso que é importante, quando temos história familiar, que seja anotado ou catalogado, como queira, tá? Quais foram as pessoas, quais foram os tipos de tumor e qual foi a idade em que se teve o diagnóstico do câncer, não a idade que a pessoa possa ter falecido ou não, e sim a idade que tudo começou. Porque, graças a Deus, é extremamente comum hoje em dia, termos pacientes com câncer de mama, por exemplo, que tem, ao longo da sua trajetória de vida, 10, 15, 20 anos de sobrevida após o diagnóstico, mas conta a data do diagnóstico. E para finalizar o nosso bate-papo, é assim: quando eu tenho uma história familiar positiva, eu tenho, e aí como que eu vou diferenciar o genético do familiar, melhor dizendo, tá? Unicamente através de teste genético. Tá? Então você vai ter que procurar um geneticista, e esse geneticista vai colher a história familiar, definir quais são as possíveis alterações genéticas presentes na sua família, tá? E uma vez definido, tá, o tipo de mutação mais esperada, é feito um teste pontualmente desse ponto, ou um teste um pouco mais alargado,
câncer de mama e ovário concomitante, que aí você consegue enxergar melhor as possíveis mutações que podem estar ocultas em exames preliminares. E graças a Deus, há aproximadamente 2 anos para cá, os seguros-saúde e planos de saúde já apresentam uma cobertura obrigatória desse teste genético, porque eles já entenderam que é melhor fazer o diagnóstico precoce para que essa paciente ou essa família tenha uma tratativa, uma abordagem individual, precoce e se antecipando aos possíveis cânceres que podem ocorrer. Foi o que ocorreu com Angelina Jolie, que todos nós acompanhamos na mídia por aí afora, e outros também os fazem, tá? Talvez com um pouco mais de sigilo. Mas é importante que seja feito isso. Então, basicamente, tem história familiar, não sei se é genético ou familiar, pura e simplesmente, procurar um geneticista, tá? Esse geneticista vai direcionar o tipo de exame, tá? E uma vez direcionado o tipo de exame, tá? Vai encaminhar para o mastologista, para o proctologista, para a área que é de direito ou mesmo oncologista. Tá? Altino, eu não quero entrar em conflito com o meu possível diagnóstico de mutação genética. Um direito da pessoa também, tá? Mas aí ela tem que, pelo menos com a história familiar, definindo, olha, eu tive vários casos com câncer, tá? Ao redor de 45 anos, eu vou começar a fazer as minhas medidas preventivas com 35 anos, tá? Isso é o que é indicado do ponto de vista de saúde, o que é pertinente, positivo para todos vocês, tá? E às vezes, até mesmo se eu não tenho disponibilidade do geneticista, do teste genético, o que eu vou fazer de uma maneira individual, ponderada, sensata? História familiar, custo zero, tá? E começar a fazer os exames de rastreamento 10 anos antes. Qualquer dúvida, entre no nosso site e siga a nossa página